livro de Deuteronômio, capítulo 30. Renato, pega uma água quente para mim, pode ser bem. Deuteronômio 30. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Promessas de misericórdia. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornare ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e te compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te ha havido espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirão, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, dará ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito nesse livro da lei, se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e o seu juízo, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás.
não perecerão longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Vamos sentar dando glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos em promessa, nós estamos falando de uma aliança que Deus tem para com o seu povo. E essa aliança que Deus tem para com o seu povo é uma aliança baseada na misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nem eu e nem você estaria aqui. Muitos de nós não entendemos isso ainda. Muito tempo dentro da igreja, muito tempo descido às águas do batismo, e ainda nós não conseguimos ter essa revelação da parte de Deus. Porque quando nós temos essa revelação da parte de Deus, automaticamente dentro de nós desperta algum sentimento, principalmente o sentimento de gratidão. Porque quando nós falamos de misericórdia, o que é misericórdia, irmãos? É um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a graça e a bondade. Quem tem compaixão, ele sente tristeza com a miséria de outra pessoa e se dispõe a ajudar. Então, Deus, ele se apresenta para mim, para você nessa noite, como um Deus de misericórdia, que ele tem um sentimento de dor. Quando ele olha para mim e para você, porque eu estou sofrendo e você está sofrendo. Porque eu caí em desgraça, eu perdi a graça, aconteceu uma tragédia na minha vida e eu estou sofrendo. Só que esse sentimento de dor, ele se transforma numa manifestação concreta. Ou seja, ele não só fica olhando e sentindo a dor, mas no céu a manifestação, ela é concreta, através de atos que Deus faz, como o perdão, como a bondade, como a graça. Aonde a pessoa não tinha mais, ela caiu totalmente em desgraça, ela não tinha mais para o que recorrer, acabou toda as suas fontes, seus recursos. Por isso que você vê João 3,16 dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que maneira foi essa que o Senhor amou o mundo? Com misericórdia. Porque ele olhou e viu o povo sofrendo. E no céu Deus sentiu a dor da criatura que ele criou. Ele sentiu a dor daquele que estava em desgraça. E Deus não ficou sentado. Deus não ficou dormindo. Deus não ficou virando as costas.
Mas Deus se manifesta de uma forma concreta, aonde Ele manda o Cordeiro de Deus, que é o seu Filho Jesus, que vem de uma forma concreta, um Deus em forma de homem, para trazer para o homem e para a mulher que caiu em desgraça o perdão, trazer a graça, manifestar a bondade para aquele que não tinha mais saída. Quando nós entendemos este amor pela minha vida e pela tua vida, e nós entendemos que verdadeiramente foi pela misericórdia que nós estamos aqui, porque ninguém aqui merecia. Não é pelas obras que eu faço ou que você faz, porque primeiro Deus amou o mundo quando ainda éramos pecador, quando ainda nós éramos uma figueira estéril, quando ainda nós não valia nada. Então não é pela obra que nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos que nós somos salvos, porque a misericórdia ela chegou primeiro que a obra, o perdão chegou primeiro que a obra, a graça chegou primeiro que a obra. Muitos de nós distorcemos e fazemos uma negociata com Deus, achando que por eu fazer a obra é porque eu estou de pé, por eu fazer a obra é porque eu fui liberto, por eu fazer a obra é que eu tenho esse dom, esse talento. Quantos crentes pensam assim? Mas eles não entendem que se não fosse a misericórdia eu não estaria de pé, se não fosse a misericórdia eu não teria talento, se não fosse a misericórdia eu não seria liberta. Então a misericórdia ela vem primeiro que tudo, e sempre o diabo olhou para isso, e ele sempre lutou para que a igreja nunca chegasse a esse nível de entendimento. Inclusive o legalismo fez nós se afastar muito da misericórdia. Você pode ver que o mestre da lei, ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus diz: o que diz a lei? Ele diz: amarás teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento, de todo teu coração, de toda a tua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para aquele mestre da lei e diz assim: faça isso e viverás. E ele agora começa a falar uma parábola, a parábola do bom samaritano, aonde tinha um semi-morto no caminho de Jericó, e ali passa um sacerdote, mas ele passa de longe. Daqui a pouco em seguida passa um levita, e ele também passa de longe. E agora passa um samaritano, que olhando para aquele semi-morto, ele tem compaixão, ele sente a dor daquele homem, mas ele não só sente a dor e passa direto, porque a misericórdia ela não é só um sentimento, é um ato concreto. Muitos hoje acham que misericórdia é eu sentir dó e eu passar direto. Isso não é misericórdia. Misericórdia é um ato concreto, aonde aquele bom samaritano, ele desce do cavalo, ele tira do seu tesouro o vinho, o azeite, ele coloca nas feridas daquele homem, ele pega aquele homem, coloca no seu cavalo,
Ele pega aquele cavalo com aquele homem, leva para a hospedaria. A Bíblia diz que ele passa a noite inteira com aquele homem na hospedaria. No outro dia ele paga a despesa. Ele deixa um depósito dizendo, olha, para o gasto. Se faltar mais alguma coisa na volta, porque eu vou voltar, eu termino de acertar. Isso é um ato concreto de alguém que teve uma misericórdia, um sentimento de misericórdia, mas ele não passou de longe. Mas ele se manifestou com um ato concreto para mostrar a misericórdia. Jesus olhou para ele e falou assim, qual deles usou de misericórdia? Jesus olha e fala assim, olha, eu quero misericórdia. O céu, ele é movido pela misericórdia, preste atenção. E a igreja também tem que ser movida pela misericórdia. Pessoas que estão vivas dentro da igreja são pessoas movidas pela misericórdia. Porque quando nós olhamos para aquele sacerdote, para aquele mestre da lei, cheio de conhecimento, para aquele levita, nós olhamos que no coração deles, eles não tinham a revelação da misericórdia. Porque misericórdia, querido, não é você só falar. É falar também? Falar também em algum momento. Mas o ato concreto de você mostrar a bondade de Deus, o ato concreto de você mostrar que Deus realmente ainda existe. Abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo. Fica com a palavra de Deus aberta. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Preste atenção, irmão. Este homem chamado Demas, ele não foi discípulo de qualquer pessoa. Ele foi discípulo de Paulo, querido. Ele foi discípulo daquele que disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Demas, nesse momento, onde estava Paulo? Paulo estava preso. Paulo estava preso. Mas nesse momento, o que aconteceu com Demas? O fascínio, a sedução do mundo, irmãos, motivou um outro sentimento na vida de Demas. Um sentimento de amor, sim, mas um sentimento de amor ao presente século, que a gente pode trocar pelo mundo. Um sentimento ao mundo. E quando alguém ama, presta bem atenção, querido. Quando alguém ama o objeto do qual você ama, a pessoa do qual você ama, aquele que ganhou o seu coração, é aquele que vai comandar a sua vida, é o Senhor que vai comandar a sua vida. Um homem que conseguiu ir até um tanto seguindo da forma correta, combatendo o bom combate, guardando a fé. E de repente esse homem agora, o coração dele o trai. Ele olha para aquilo que ele não deveria ter olhado. Ele saiu do caminho do qual ele nunca deveria ter saído.
ele agora ama o presente século. E perde tudo o que se diz de entendimento de uma pessoa que tem Deus no seu coração. Porque a partir do momento que eu começo a amar, onde está o meu coração, está meu tesouro. Eu passo a não ter mais misericórdia por nada e por ninguém. Porque agora o meu coração, ele já tem um dono. E eu não estou ligando se Paulo está na prisão. Se aquele momento Paulo estava precisando de mim. Você vê que Paulo, ele escreve essa carta dizendo: eu fui abandonado pelos homens. Paulo se sentiu abandonado. No momento no qual ele deveria se sentir amado, ele se sente abandonado. Em total solidão de pessoas. Porque ele não encontrou essa misericórdia no meio do qual ele estava. As pessoas não conseguiam ter o sentimento que Paulo estava tendo. As pessoas não conseguiram sentir a dor que Paulo estava sentindo. As pessoas não conseguiram fazer um ato tão simples que ele pede: quando você vir, traga para mim a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele pede algo tão simples que ele queria: olha, traga a capa quando você vier me visitar. Sabe? Tipo, eu queria tanto que você estivesse aqui perto de mim. Queria tanto que você, nesse meu sofrimento, você chorasse comigo. Eu estou tão triste, mas eu sei que Deus vai me assistir. Eu sei que Deus vai me guardar. Mas eu queria que Demas estivesse aqui. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não temos essa misericórdia. Há uma luta no mundo espiritual, igual o Paulo estava vivendo, presta atenção. Os demônios contra a palavra, contra a pregação, as igrejas sendo instituídas, Paulo combatendo o combate. E as pessoas que estavam do lado dele não conseguiam sentir o sofrimento que quarta-feira eu falei aqui. O sofrimento por amor a Cristo que ele suportou. Quando ele escreve a carta de Coríntios, por causa de Cristo. Essas pessoas não conseguiram ser aqueles escudeiros, ser aqueles intercessores, ser aqueles que eu vou chorar com você, eu vou estar com você. Por quê? Por causa do coração. Porque não tem misericórdia. Porque estão na igreja, estão dentro da igreja, mas o amor não é para a igreja. O amor é para o presente século. Tem um novo amor. Salomão é um homem que começou amando Deus, a Bíblia diz, no capítulo 3. Mas quando chega em Reis, no capítulo 11, a Bíblia diz que Deus se irou com Salomão. Porque ele amou mais as suas mulheres do que a Deus. Quando nós falamos desse amor, dessa misericórdia que é um amor, como é que alguém pode reinar se essa pessoa ela não tem o amor a Deus na sua vida e a sua misericórdia no seu coração? Seu pai Davi, um homem tão justo,
deseja Batseba. Ele possui Batseba. E Natan chega e fala daquele que toma o cordeirinho, o que deveria fazer, sendo que o outro tinha tantos, e ele toma daquele um que só tinha um. Se levanta um homem sem misericórdia e diz: mata esse homem. Mas esse homem é você, Davi. Então a fonte do coração do homem, se ela não gerar vida, se eu não escolher produzir vida, eu certamente vou produzir morte. Porque muitas vezes nós olhamos para a fonte, que a Provérbios diz que o nosso coração é a fonte da vida e da morte que nós devemos guardar. E muitos de nós não temos guardado essa fonte. E não temos deixado essa fonte limpa. Você quer ver mais alguma coisa? Vamos lá. Provérbios 21. Versículo 17. Olha o que Provérbios fala. Quem ama os prazeres empobrecerá. Olha isso aqui, irmão. Quem ama os prazeres empobrecerá. 21, 17. Quando um homem ou uma mulher, principalmente um cristão, ama mais os prazeres, os seus deleites, essa pessoa, ela será pobre. Aonde, pastora? Pobre. Ela não tem a presença de Deus na sua vida. Eu digo pobre porque ela não tem a riqueza de possuir o reino de Deus na sua vida. É uma pobreza, uma escassez espiritual. Porque o coração está inclinado para os prazeres. Ela só gosta dos prazeres. Ela vive em torno dos prazeres. Se tiver que renunciar a alguma coisa, ela não consegue renunciar. Se ela tiver que passar por uma enfermidade, ela não consegue passar. Se ela tiver que passar por uma tribulação, ela não consegue. Ela só sabe louvar nos dias bons. Ela só sabe orar nos dias bons. Ela só sabe dar glória a Deus no dia bom. Por quê? Porque ela vive em torno de prazeres. Ela ama o prazer. Tem crente assim, que quando elas estão no dia bom, elas estão contentes. Nos dias de abundância, elas estão contentes. E elas dão glória a Deus, Pai do Senhor. Mas no dia de escassez, no dia de luta, se mostra como é pobre. Pobre da presença do Senhor na sua vida. Porque ama tudo aquilo que se regala. Cuidado com aquilo que você ama. Cuidado com aquilo que para você é prioridade. Porque muitos de nós estamos colocando coisas e pessoas no lugar daquele que é o primeiro mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Que mais, pastor? Eclesiástico 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isto é vaidade.
Você sabe que o dinheiro é um senhor. E se eu amo o dinheiro, aqui está dizendo, quem ama o dinheiro são pessoas que nunca se fartam. O que é isso, pastora? Nunca ela chega num tempo de basta. Tá bom aqui. O que eu cheguei tá bom, o que eu tenho tá bom. Com isso aqui eu vou viver. Com isso aqui vai dar para me viver bem. Mas se eu amo, eu nunca vou me fartar. Eu sempre vou buscar. E o duro é que eu nunca vou me fartar. Se eu amo, está dizendo aqui, a abundância. No tempo da escassez, eu vou blasfemar contra Deus. Porque quando está em abundância, eu estou contente. Eu sou feliz. Mas quando vem a prova para mim aprender, viver contente também na escassez, dando glória a Deus e aleluia, e continua sendo crente, continua sendo fiel na escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem ama a abundância nunca se farta da renda, porque quanto mais tem, mais quer. Marcos, capítulo 10. Versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus olhou para este homem com misericórdia. Olhou para ele e viu para onde ele estava indo por causa do seu coração. Olhou para ele e disse: ele vai sofrer. Porque aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E com toda a compaixão e misericórdia agora, ele fala assim: falta uma coisa para você. O que faltava para o jovem rico? Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus olha e diz: falta uma coisa para você. Renuncia isso que você tem no seu coração. Renuncia essa idolatria que você tem no seu coração, porque isso que tem dentro do coração, você ama mais do que a mim. E isso vai fazer você adorar, e você virar as costas e pecar contra mim. E você vai quebrar os mandamentos, e vai ser causa da tua perdição e da sua morte. O jovem rico, ele não conseguiu, igreja. Mesmo a misericórdia chegando para a vida dele, a proposta concreta de salvação para a vida dele, a Bíblia diz que ele foi contrariado. Muitas vezes a contrariação que Deus dá para mim, para você, porque eu quero ir para um lado, porque Deus tem misericórdia, Ele está vendo que eu estou indo para o caminho errado. E Ele, por me amar, Ele começa a dizer: não vai por esse caminho, vai por esse. Mas muitas vezes, por eu não entender essa misericórdia e esse amor que Deus tem pela minha vida, e Ele luta por mim, e Ele fala assim: larga, joga fora, abandona, segue eu te coloco hoje vida e morte. Eu te coloco hoje bênção e maldição. Escolhe o que você quer. Ele colocou para o jovem rico a vida eterna.
bênção sem medida. Mas não era o que ele queria. E por que não era porque ele queria? Por causa da fascinação e a sedução deste mundo, da glória deste mundo, de tudo aquilo que este mundo oferece. Aquilo que tragou a vida de Demas, aquilo que tragou a vida de Salomão, aquilo que tragou, irmãos, a vida de tantas pessoas. E talvez você conheça alguém que Deus está ofertando a misericórdia, e muitos de nós não queremos essa misericórdia. Mesmo ele dizendo assim, ó, eu vou esquecer tudo que você fez, igual aquela pecadora. Vou esquecer os 500 que você devia. Eu vou usar de misericórdia hoje e eu vou perdoar todos os seus pecados. Vai em paz. A tua fé te salvou, filha. A mulher adúltera, ela estava para morrer. A morte estava na frente dela. Jesus abre para ela uma porta da vida, da bênção. Porque pelos seus pecados ela estava amaldiçoada à morte, porque ela adulterou. E segundo a lei, quem peca contra a lei vai morrer. Por que será que tem tanto crente morto hoje? Por que será? Porque não acessaram esse lugar da vida. Porque não acessaram esse lugar do perdão. Porque não acessaram esse lugar da misericórdia. Porque ainda não entendeu. Porque quando uma pessoa entende isso, porque isso é por revelação de Deus. Aquela mulher adulta era o último momento da sua vida. As pedras já estavam na mão dos seus acusadores. E a intervenção divina, como na vida de muitas pessoas, que o diabo já estava para tragar a sua alma. Só que muita gente não vê isso, porque hoje a nossa luta é espiritual, não é mais carnal, igual aquele tempo da lei. Hoje nós vivemos lutas espirituais, não é verdade? Naquele tempo era o tempo da lei, então se pegava as pedras e já ia para a execução. Se não fosse a intervenção de Jesus naquele momento, aquela mulher tinha sido apedrejada e morta. Mas a intervenção de Jesus deu para ela a misericórdia, uma nova vida. E olha para aquela mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Foram todo mundo embora. Então vai também. Só que não peques mais. Misericórdia é isso. A misericórdia não te dá o direito de você ser como o credor incompassivo. O credor incompassivo, ele devia muito. E chega o rei para cobrar. E agora ele começa a pedir misericórdia. E o rei olha e manifesta a misericórdia, dizendo: você não deve mais nada. Eu vou pagar toda a tua dívida. E ele sai livre daquele momento de aprisionamento. Só que ele encontra alguém que devia para ele. E a hora que ele encontra alguém que devia para ele, o que ele começa a fazer agora? Espancar. E agora ele quer aprisionar.
que devia para ele. E o rei fica sabendo e vai falar: mas o que é isso, servo mau? Eu tive misericórdia de você. Eu perdoei toda a tua dívida. E agora o teu te deve muito menos. E você não perdoa. Pois sabe o que eu vou fazer com você? Vou te lançar na prisão. E assim o vosso Pai Celeste vos fará. Se do íntimo vós não perdoar todos aqueles que vos têm ofendido, porque não tem misericórdia, porque não tem compaixão, porque Deus olha para mim e tem compaixão de mim, dos meus pecados, mas quando chega o meu irmão que fez algo contra mim, eu não consigo me compadecer e perdoar pela dureza do meu coração. Quando nós olhamos para nós aqui hoje, você acha que nós estamos, muitos crentes acham que é porque ele é bom, ele é um bom pregador, ele sabe orar bem, ele tem uma boa apresentação, ele acha que a obra é feita por aquilo que ele é, e nunca foi e nunca será isso. A base do Evangelho do Cristo é a misericórdia. Ele falou assim para o mestre da lei: vai, faça isso e viverá, porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Muitos têm feito muito sacrifício, mas não conseguem ter a manifestação do ato concreto da misericórdia e da compaixão. João capítulo 11. A palavra do Senhor diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Será que nós, quando nós estamos passando por alguma dificuldade na nossa vida, quantos de nós questionamos Deus e o amor de Deus? Deus, isso porque nós estamos justos, estamos fazendo tudo certinho, estamos com a casa em ordem, e vem uma contrariedade na minha vida e na tua vida, vem um vento contrário na minha vida e na sua vida. Quantos de nós questionamos o amor de Deus? Porque as coisas não saíram do jeito que eu pensei, porque não foi do jeito onde Deus estava, que Ele não está vendo o meu sofrimento.
que eu fiz na casa de Deus, e Deus me deixa passar por isso. Que Deus é esse? Tem gente que diz assim, que Deus é esse? Se ele fosse Deus mesmo, se ele amava mesmo. Muitas pessoas têm uma visão distorcida desse amor, da misericórdia de Deus. Pessoas que acham que o amor de Deus, ele vai te isentar de passar por algum momento de escassez, de sofrimento, de tribulação, de angústia. Até porque a Bíblia diz assim, o que pode me separar do amor de Deus? É a tribulação, é a nudez, é a fome, é a morte. Será que alguma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus? Quando acontece na minha vida e na sua vida, quando as coisas não saem do jeito que eu espero, no tempo que eu projetei, da forma que eu queria, Deus está demorando. Tem crente que é assim, esquisito. A Bíblia está dizendo que a própria Maria tinha certeza, aquele que tu amas está enfermo. Tem hora que não é porque nós estamos enfermos que Deus não nos ama. Que nós só temos um ovo cozido, que Deus não nos ama. Que nós somos abandonados pelo homem, que Deus não nos ama. Que as coisas estão difíceis, que Deus não nos ama. Tem crente que ele mede o amor de Deus por isso. Por que você acha que tem crente que abandona a igreja e vai para o mundo? Por quê? Você lembra da esposa de Oséias? Você lembra por que Deus mandou o profeta Oséias pegar uma prostituta? Você lembra qual foi o intuito desse ensino de Oséias para com o povo de Israel? Para mostrar o amor de Deus para com o povo, e também mostrando o amor do povo para com Deus. Ele mostra a misericórdia para a esposa de Oséias, e ele mostra a infidelidade da esposa de Oséias, mostrando aquilo que nós fazemos para com Deus. E mostrando o que Deus faz com nós. Deus fala que Ele cria filho, Ele engrandece os filhos. O boi conhece seu possuidor. Mas os filhos de Deus, eles não entendem, eles não compreendem. Porque eles estão doentes da cabeça aos pés. Essa enfermidade não era para a morte, mas era para manifestar a glória de Deus através daquele sofrimento que Marta, Maria e Lázaro ia passar. Eles iam sofrer sim, mas o sofrimento deles era para glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nós dizemos sim que amamos a Deus, mas nós criamos um Deus aqui, não, porque isso é criação nossa, não é bíblico, não é culto racional. Pessoas emotivas, emocional, criam um Deus segundo o seu coração. Porque as pessoas não entendem os tempos e os propósitos que Deus tem nas suas vidas. Aprende, mas nunca chega ao pleno conhecimento de uma verdade libertadora. Jesus, quando ele chega, isso
é forte demais. Por amar aquele que tu amas. Por amar. Ele olha para Maria, vê Maria chorando. Um Deus. Ele chora agora. Para você ver o que é misericórdia. Para você poder entender o que é misericórdia. Um sentimento de dor. Com alguém que caiu em desgraça. Com alguém que está sofrendo. Até aquele momento Maria estava sofrendo. E Jesus chora. Porque como o mestre ele ensina, chora com quem chora. Era um momento de sofrimento. E ele tinha no coração dele essa misericórdia para mostrar. E se manifesta, não é só falar. Isso que eu acho lindo do Evangelho. Não é só blá, 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 blá. O Evangelho não é só isso. O Evangelho ele vai em atos concretos. A religião é blá, blá, blá. E fala, Deus te abençoe. Mas o cristianismo, eles são atos concretos de misericórdia. Porque a Bíblia diz assim: vendo-a chorar, e bem assim os judeus, agitou-se no espírito e comoveu-se. Onde sepultaste? Eles responderam: vem e vê. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tirai a pedra. Porque eu tenho misericórdia, mas são 4 dias. Era o tempo suficiente para você sofrer. A tentação ela é humana. 4 dias vocês iam aguentar essa tristeza, essa amargura, esse luto que você estava vivendo. Só que hoje eu mudo a história. Porque Jesus, ele sabe o tempo. E é isso que muitas pessoas têm aumentado o luto, a morte. Porque se não fosse Maria, por Marta, Jesus não viria para este lugar. Se fosse um movimento de Marta, Jesus não viria para esse lugar. Por quê? Porque foi um movimento de Maria que fez com que o amor de Maria, a fé de Maria, que fez o movimento da pedra, que fez Jesus se mover por causa da fé, por causa de alguém que crê que tem um Deus que tem misericórdia. Olha para o teu irmão e fala: você crê? Diga assim: realmente, verdadeiramente, você crê que Jesus é um Deus misericordioso? João 21. Aleluia. Glória a Deus. João 21. Aleluia. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da
de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Para um pouquinho aqui. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pastor, o que a senhora quer dizer aqui? Eu quero dizer algo que muitos de nós não temos com Deus hoje. Não temos, presta atenção. Intimidade. Muitos de nós não temos intimidade com Jesus. Porque a intimidade, ela vem de amor, meus irmãos. A intimidade, ela vem do amor. Quando alguém ama, ela se torna íntima daquele do qual ela ama. Pastor, por quê? Porque ela quer ficar perto. Ela quer estar junto. Ela quer fazer tudo junto. Ela tem planos juntos. Sabe o que é plano junto? Ela quer viver para sempre junto. Tudo que ela vai fazer é junto com a pessoa amada. Ela quer comer, ela lembra da pessoa amada. Ela vai ver uma coisa, ela lembra da pessoa amada. Os planos dela para amanhã é com a pessoa amada. Para a semana que vem eu vou viajar com a pessoa amada. Eu vou passar 10 anos com a minha pessoa amada. Porque muitas pessoas hoje não têm planos com Jesus. Não tem vida com Jesus. Não tem relacionamento com Jesus. Não tem, vamos falar a palavra certa, vínculos. Não tem vínculos. Porque o amor, a Bíblia diz que é o vínculo da perfeição. E porque muita gente não tem esse vínculo, não está vincado, não está ligado com Jesus. Tem muita gente que está longe. Jesus chega e não consegue reconhecer a sua presença. Não consegue ouvir a voz dele. Não consegue sentir que ele está na casa. Por causa do amor, meus irmãos. Quem reconheceu foi aquele que amava. Aquele que antes da morte estava deitado junto ao peito dele, mostrando uma intimidade aonde sou eu, Jesus. É eu que vou te trair. Você liberou uma palavra. Você falou que um de nós vai te trair. E sou eu, Jesus. Porque eu não conheço o que está dentro do meu coração, né, Jesus? Você que sabe o que está aqui dentro. O mesmo relacionamento que ele tinha com Cristo, ainda quando ele estava encarnado, ele tem o mesmo sentimento com Cristo ressurreto, aonde ninguém reconhecia
ele conseguiu primeiro reconhecer por causa do amor. Diga para o teu irmão, fala assim, amor, diga para ele. Diga assim, esse vínculo que passará a morte, mas continuará para a eternidade. Esse vínculo, diga, esse vínculo que é maior que a fé e a esperança, o amor. Um vínculo que está aqui dentro. Sabe quando você ama uma pessoa? Todo mundo aqui já teve essa experiência. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vamos falar assim. Mas tinha amor. E o amor não acabou. Porque o amor estava ali. Passou vento, passou tempestade, passou fome, passou tudo o que podia passar. Mas o amor estava ali. E bastou o reencontro para que o amor, que é o vínculo, pudesse ativar tudo novamente e apagar todas as dores, toda a falta de perdão, tudo aquilo que era mal que foi vivido antes, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. Então é isso que Jesus ele mostra para nós quando a gente tem esse vínculo com ele, que eu posso me afastar por um tempo, mas o Senhor Jesus continua me amando. Ele continua ainda me buscando com as cordas do amor, me atraindo para perto dele. Por quê? Porque ele ama. É a fonte dele, é o jeito, é como ele é feito, é a essência desse Deus que você e eu ainda não conhecemos na plenitude. Conhecemos em parte. Ele volta e chama de filhos. Porque ele tinha relacionamento de paternidade com os seus discípulos. Mesmo os seus discípulos não reconhecendo ele, ele se posiciona no lugar dele. Filhos, paternidade. Eu tenho um relacionamento. Eu morri por vocês. Eu dei minha vida por vocês. Eu dei o meu sangue por vocês. Por mais que vocês não reconheçam, por mais que vocês não dão valor para isso. Alguém ali estava nu. A nudez, quando a Bíblia diz, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua veste, porque se havia despido e lançou ao mar. Engraçado que para os amigos ele não estava com problema de estar nu. Às vezes nós estamos preocupados com Deus. Nós queremos nos cobrir para mostrar para Deus que nós não estamos nu. Mas os nossos amigos, tudo está vendo que nós estamos nu. E daí Deus chega, nós queremos, em vez de nós continuar nu e mostrar para Deus a nossa nudez, mas nós colocamos as nossas capas. Porque ainda temos medos. Porque ainda não somos circuncidados totalmente ao Senhor. Porque ainda o nosso coração não é reto ainda diante de Deus. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão.
Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. E não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele respondeu: apacenta os meus cordeiros. Se você ama mesmo, mostre a tua misericórdia para com os cordeiros. Olhe para os meus cordeiros e cuide dos meus cordeiros. Não deixe que os lobos e os mercenários destrua os meus cordeiros. Não deixe que os meus cordeiros passem fome e sede. Cuide deles nas noites, nas trevas. Durante o dia, leve eles para pastar e cuide deles durante os dias, para que nenhum deles se perca. Eu quero um ato concreto. Eu ressuscitei, eu estou manifestando aqui de uma forma concreta que eu sou Deus, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu te pergunto, agora, na condição de Filho de Deus, que você está vendo, que acabei de te alimentar, você me ama, Pedro? Você vai fazer a minha vontade, Pedro? Você vai andar conforme a minha direção, Pedro? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Seja um pastor que guie as minhas ovelhas, que não deixe faltar nada para as minhas ovelhas, que elas possam ter água e comida. Se elas passar pelo vale da sombra da morte, que elas não temam, porque sabe que o pastor vai estar cuidando delas, porque o pastor tem misericórdia para com as suas ovelhas. Será que eu e você sabemos que tem alguém que cuida de mim, de você? Para você que se preocupa tanto, para você que é tão ansioso, projeta tantas coisas, você sabe que se você é um cordeiro e se você é uma ovelha, você precisa ser apacentado. Você sabe que você tem que ser pastoreado. Você sabe que você precisa de guias para cuidar de você. Muitos de nós não entendemos isso, esse cuidado de Deus pela nossa vida, porque não entendemos a misericórdia de Deus pela nossa vida, porque parece que esse dia nós não aprendemos a lição do Evangelho do Reino. Não sabemos qual lição do Evangelho do Reino nós perdemos. Mas se nós perdemos alguma coisa, nós perdemos todo o fio da meada.
a gente já se perde na caminhada. E por último ele diz, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz: aquele que ama a sua vida vai perdê-la. E Pedro quase perdeu a sua vida. Satanás, ele fez um plano aonde o medo tomou conta de Pedro. E ele, para tentar salvar a sua vida, ele nega Jesus 3 vezes. Se não tivesse o cuidado do pastor, que já tinha intercedido por Pedro, para que ele não morresse espiritualmente, mas que ele pudesse converter, para cumprir o propósito de fortalecer a irmandade com misericórdia. Nós olhamos agora um Pedro, que se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, trazendo para ele a oportunidade agora de praticar misericórdia, Deus vai com a sua misericórdia e tira Pedro da morte, da sua nudez, do seu pecado e da sua morte espiritual. Mas agora fala para ele: agora eu quero que você tenha misericórdia. Eu quero que você olhe para as ovelhas e tenha misericórdia. Eu quero que você olhe para o pastoreio, para aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, os cordeiros, e tenha misericórdia. Porque lá atrás, Pedro, você amou você mesmo. Você amou a sua vida. Eu fiquei só também. Ninguém me amparou naquele momento, todos me abandonaram. E você também me abandonou. Você também me negou. Você falou que nem me conhecia, Pedro. Só que agora nós estamos aqui, Pedro, para fazer um acerto de conta. Porque para nós caminhar junto, Pedro, nós temos que acertar alguns pontos entre eu e você. Porque você quebrou a aliança que eu tinha com você. Você, na hora da dificuldade, da luta, você abandonou tudo. Você voltou para o mundo novamente. Eu te tirei de lá e você voltou de novo para o lugar que eu tinha te tirado. Eu fui lá, te tirei, fiz a pesca maravilhosa, eu profetizei na tua vida. Você caminhou comigo 3 anos e meio e na hora da dificuldade, da luta, você me abandona e volta para o mesmo lugar. Volta para as mesmas práticas. Você nega tudo que você aprendeu. Nós precisamos fazer um acerto de conta aqui, Pedro. Você me ligou 3 vezes lá. E agora eu vou te perguntar 3 vezes. Só que agora, a hora que eu for te perguntar, sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou olhar para dentro do seu coração agora. Porque como você mesmo falou, Pedro, tu sabe todas as coisas. E eu sei mesmo, Pedro, eu sei de tudo. Eu não falei para você lá atrás que você ia me negar, e você falou que não ia me negar. Você falou que daria a sua vida por mim, Pedro, que você não era igual a todo mundo.
eternidade que vai depender da nossa nova aliança. Porque lá atrás eu fiz uma aliança com você e você quebrou a aliança. Você quer renovar sua aliança comigo, Pedro? Porque se você quer renovar sua aliança comigo, você está sentindo a misericórdia na tua vida, Pedro. Porque a misericórdia. Porque eu vi a hora que o galo cantou. Eu vi o quanto você chorou. Eu vi o quanto você se lembrou das minhas palavras. Eu vi tudo, Pedro. Você acha que alguma coisa está passando desapercebido? Eu sei todas as coisas, Pedro. Eu sei o que se passa dentro de você, Pedro. E a minha pergunta é por isso hoje. Porque se você confessar com a boca e crer com o coração, você é salvo, Pedro. Porque não adianta nós fazermos uma aliança, Pedro, se na nossa aliança não tiver amor, Pedro. Na primeira aliança, Pedro, você reconheceu que você era um pecador. Você viu a pesca maravilhosa que eu fiz na sua vida. Só que você ainda não me amava, Pedro. Você ainda não me conhecia, Pedro. Você ainda não tinha intimidade comigo, Pedro. Tanto que agora que eu voltei, Pedro, você viu como você estava? Nu. Você viu que eu te perguntei se você tinha alguma coisa? Você falou não. Por quê, Pedro? Porque sem mim você não pode fazer nada, Pedro. Pedro, não tem como nós andar junto. Não tem como cumprir propósito na tua vida. Da palavra profética que eu te dei um dia, se você não me ama, Pedro. Eu te amo, Pedro. Eu já mostrei para você que eu te amo. Mas você me ama, Pedro. Muitos de nós queremos ouvir Deus. Mas a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Hoje nós não se colocamos na condição de ovelhas, porque nós não deixamos ser pastoreados. Nós não deixamos ser apacentados. Nós não somos filhos para ser cuidado. Filhos, onde nós reconhecemos uma paternidade. Nós não somos filhos, nós não somos ovelhas, nós não somos discípulo. Nessa palavra tem tudo. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos. Essa palavra tem discípulo, essa palavra tem filhos, essa palavra, irmão, ela tem ovelhas e cordeiros. A igreja ela é feita desse tipo de essência, onde o discípulo tem um discipulador, onde o filho tem uma paternidade, onde a ovelha tem alguém que apacenta, tem um pastoreio. Essa é a igreja de Jesus Cristo, e uma igreja que ele fez por amor, e no amor. Mas muitos de nós, ainda para querer salvar a nossa vida, nós não se enquadramos nessa igreja de Jesus. E por isso que não amamos. Por isso que estamos anos e anos
menos a Jesus. Aí você vê o crente obrigado na igreja. Semana passada nós termina dizendo: arrepende-te, volta para o teu primeiro amor, antes que eu te tire o candeeiro na sua vida. Pessoas que estão fazendo obra, mas sem amor. Faz por fazer a obra. O levita que passou e foi cantar sem amor. O sacerdote que foi pregar sem amor. O mestre que conhece a lei, sabe que está escrito, mas tem que praticar, porque senão vai estar morto. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, talvez hoje a misericórdia de Deus já te alcançou. Diga assim: mas se você está aqui hoje, é por causa da misericórdia. Não cancele ela nunca na sua vida. Você pode ter esquecido disso. E com o passar do tempo, as obras vai fazendo, e você vai achando que é por causa da obra. Ah, eu tô na obra, eu tô fazendo, toma lá da cá, toma lá da cá. Oh! Você acha que Deus ele está interessado nisso? Deus está interessado em paternidade, queridos. Deus está interessado em heranças. Deus está interessado, querido, em pessoas que recebem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ovelhas do seu aprisco. Verdadeiros discípulos que continua a caminhada de Jesus na terra, que entendeu o propósito, entendeu o amor e continua fazendo a obra de Jesus com amor. Jesus, em verdade te digo, que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Olha para o teu irmão e diga assim: está disposto? Diga assim: tem que ter amor. Diga assim: sem amor não vai conseguir. Diga assim: vai negar, vai trair. Entendeu ou não? Quando você não ama, você faz duas coisas, preste atenção: nega e trai. Viu, irmão? Nega e trai. Você fez? Não, não fiz. Você fez? Não, não fiz. Você fez? Não, não fiz. Fez. Fez sim. Mas não tem coragem de confessar. Jesus falou assim: olha, a partir de agora, querido, tudo aquilo que é nascido do Espírito é como o vento. Ele não sabe para onde vem nem para onde vai. Você vai seguir eu, querido, mas você não tem controle mais da sua vida. Porque agora quem vai controlar é o meu Espírito que vai controlar a sua vida. Eu vou controlar a sua vida. E até a tua morte vai me glorificar. Porque você me ama, Pedro. Irmãos, abra a palavra em 1 João capítulo 3. Estamos quase acabando já. 1 João capítulo 3. Versículo 18. Repete comigo essa palavra. Filhinhos, não amemos
de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Muitas pessoas, eu te amo, eu te amo. Come 1 quilo de sal comigo. Come 1 quilo de sal comigo, que você vai mostrar de fato, de verdade, que você me ama, querido. Falar que ama, qualquer um fala. Mas você tem que mostrar de fato, se você ama de verdade. Deus está esperando isso de mim e de você. Senhor, eu te amo, Senhor. Então mostra para Ele de fato e de verdade que você ama Ele. Falar, até papagaio fala, irmão. Mas fazer é só quem ama de verdade. Vamos lá. 4:8, 1 João 4:8. Vamos 4:7. Vamos 4:7, que é legal isso aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisso é que é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, amo a Deus, e odiar seu irmão, ele é um mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando nós olhamos para uma palavra dessa, irmão, nós precisamos olhar para nós como igreja e ver que nós estamos dentro da casa de Deus e nós falamos, eu amo Deus, mas será que nós amamos verdadeiramente a nossa irmandade? Até que ponto você ama alguém? Até quanto você está disposto a dar pelo amor? Se você pôr limite, é porque não é amor, é negócio. Você tem que estar disponível, porque Jesus, ele ficou disponível até a morte na cruz, por amor a mim e a você. Você sabia que o grande momento de Satanás vai ser esses últimos dias da igreja? Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. E nessa noite Deus pergunta para você: será
teu amor já se esfriou? Será que dentro de nós tem essa palavra chamada misericórdia? Será que hoje, quando você está vendo as pessoas sofrendo, foi dito aqui, quem tem compaixão sente tristeza com a miséria da outra pessoa e quer ajudar? A pergunta é assim: você se levanta para ajudar alguém? Porque se você olha para algo e você passa reto e diz, Deus vai levantar alguém, mas Deus queria levantar você, por isso que está na tua frente. O problema é seu, não é dos outros, é seu. Mas muitos de nós não queremos assumir a responsabilidade. Porque quem tem misericórdia e compaixão tem que parar a sua vida. E as pessoas hoje não querem parar a sua vida. Tem que pôr a mão no seu bolso. E tem pessoas que não querem pôr a mão no seu bolso. Tem pessoas que têm que dar o seu tempo. E as pessoas hoje, tempo é dinheiro. Mas tempo, querido, se ele não for gerado pelo Espírito, pode te levar para o inferno. Porque a Bíblia diz que nós não podemos aumentar um côvado no nosso tempo nessa terra. Muitos de nós achamos que o nosso tempo é precioso para coisas. E deixamos de fazer os nossos maiores investimentos, que são os galardões celestiais. Hoje nós não arrumamos tempo para isso. Mas esquecemos que um dia alguém teve misericórdia de mim e de você. Um dia nós éramos semi-mortos também naquela estrada. E alguém nos levou para uma hospedaria. E lá naquela hospedaria alguém cuidou de mim e de você. Alguém pagou um preço por minha vida e pela tua vida. Mas muitos de nós não conseguimos ver dessa forma. Só bater nas costas. Ah, dá licença, irmão, isso é político. Político, ele fala, fariseu, só fala. Nós estamos falando que misericórdia é um ato concreto. Nós falamos aqui desde o começo de pessoas que manifestaram de uma forma concreta, com atitudes verdadeiras, mostrando a sua misericórdia e a sua compaixão. Pedro olhou para um Deus que teve misericórdia da vida dele, deu uma nova oportunidade para ele, fez uma nova aliança com ele, fez ele voltar para o propósito novamente. Não cobrou, pôs o dedão e falou, ó, você me negou, hein? Ah, você fez isso. Não. Jesus foi ao contrário. A pura sabedoria olhou e falou assim, você me ama? Agora você me ama? Porque agora você está me vendo ressurreto. Agora você está vendo que eu sou filho de Deus mesmo. Você está me conhecendo agora. Eu te falei tanto que eu era filho de Deus e você não acreditou. Você duvidou, Pedro, que eu era filho de Deus. Você falou que nem me conhecia, Pedro, com a tua boca. Só que agora eu estou aqui ressurreto na tua frente. Eu sou ou não sou filho de Deus, Pedro? Vamos ficar de pé. Quero pedir para o ministério de louvor vir aqui. Espírito Santo de Deus. Tem palavras, Deus, que não se dá para explicar. Porque o
amor se sente, Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? A Bíblia diz que quem ama o mundo se torna inimigo do Senhor. A Bíblia diz que nós olhamos para a aparência, mas o Senhor olha para o nosso coração. E o Senhor sabe, Deus, que sentimento que tem dentro de nós, Pai. Nós podemos ir para qualquer lugar, Deus, por onde se ausentar da Tua presença, Senhor. Se aonde nós estivermos, o Senhor vai estar lá, Senhor. Deus, eu sei que esse amor não tem nada a ver com essa terra, Deus. Um dia, Deus, nós entramos na sua casa, na sua presença. E nós começamos a olhar para o Senhor. E nós nos apaixonamos pelo Senhor. E a nossa vontade era ficar com o Senhor para sempre, Deus. Onde nós não pensamos duas vezes de colocar uma aliança com o Senhor. De manifestar a nossa fé, descer nas águas do batismo. De mostrar para todo mundo, Pai, que nós era do Senhor. Agora eu sou cristã. Agora eu sou de Jesus. Eu não sou mais deste mundo. Eu sou do Senhor. Eu tenho um compromisso com o reino celestial e eu tenho um noivo que eu amo. Deus, aonde foi parar o amor do teu povo, Deus? Que fascinação é essa que entrou no coração da tua igreja, Deus? Deus, o Senhor disse: quem ama a riqueza, quem ama a vaidade, Deus, quem ama os prazeres, Pai, quem ama pessoas, Deus. Deus, o que nós colocamos no lugar que nós tínhamos de intimidade, onde era só eu e o Senhor, Deus, onde era só você e Deus, e anda lá mais charai, não tinha filho, não tinha mulher, não tinha marido, não tinha ninguém, era só você e Deus. Onde você se perdeu com coisas e com pessoas. A graça bastava, a presença do Senhor bastava. Você adorava, você orava, você jejuava e você era feliz porque você o amava. Você o amava. Onde foi? Onde foi parar o amor? Olha para dentro de você nessa noite. A palavra do Senhor fala de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Ela para com tudo que ela está fazendo para procurar aquela dracma perdida. O que você perdeu dentro da igreja? O que você perdeu dentro da casa? E você nem vai atrás daquilo que você perdeu. Você se acostumou tanto com as coisas chamada religião, que você perdeu e nem prestou atenção que você perdeu o amor a Deus, que você negou ao Senhor. Querido, quando você chegar a encontrar com o teu noivo,
Você acha que você vai entregar para Ele o quê? Para Ele é o seu coração, querido. Ele vai olhar o coração de cada um aqui na terra, assim como Ele ungiu Davi, porque Ele olhou para o coração de Davi. Você acha que quando o noivo vier buscar, Ele vai olhar para quê, igreja? Ele vai olhar porque você acha que o diabo está investindo na fascinação na sua vida. Porque você acha que o diabo está te seduzindo. Por que você acha? Você acha que é porque você é bom, querido? Porque você é importante. Ele quer a sua alma. Você está se corrompendo, se vendendo. O que você tem de mais importante, que é a sua alma. O diabo está ofertando aquilo que não é dele, porque ele é um ladrão, ele não tem nada. A Bíblia diz que tudo que tem no mundo, as pessoas e tudo, pertence a Deus. E tem pessoas que têm se vendido por nada, por causa da fascinação, porque não conhece o Pai, o Filho e nem o Espírito Santo de Deus. Está na igreja há tanto tempo e não conhece, porque não procurou conhecer, porque não buscou conhecer, porque disse aqui a palavra: o mandamento que eu estou dando não é difícil, ele está perto de você, ele está perto do teu coração, ele está perto da tua boca. Para de falar que é difícil. Eu proponho para você hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe o que você quer hoje. Escolhe o que você quer hoje na sua vida. Tem pessoas que perderam na caminhada o amor, irmão. Você nem percebeu que você perdeu o amor. E você está fascinado pelo mundo, seduzido pela meretriz, adorando e prostrado. Misericórdia eu quero. Eu não quero sacrifício. Foi por amor que eu te busquei, foi de amor que eu te atraí. Não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, não é por nada disso, mas é porque eu sou Deus do amor e a minha natureza é o amor. Será que alguém nesses últimos dias está se preocupando em morar no céu? Quando você olha para o rico e Lázaro, você acha que era difícil ir para o céu, querido? O céu para o rico só representava ele dar uma paradinha e ter misericórdia de Lázaro e se compadecer de Lázaro e ver o sofrimento de Lázaro e dar um prato de comida e cuidar da ferida de Lázaro. Era só aquilo que precisava para o rico ir para o céu, irmão. Mas até aquilo era demais para o rico, porque ele não tinha tempo para fazer isso aí. Ele estava tão envolvido nos seus deleites, nos seus prazeres, que ele não conseguia ter misericórdia daquele um que estava sofrendo. Pede para Deus tirar esse coração de pedra teu. Pede para Deus te dar um coração que se compadece das pessoas. Nós não podemos ser aquele credor que na hora que nós estamos sofrendo, nós te lembramos de Deus e pedimos para Deus misericórdia. Aí depois Deus tem misericórdia de nós e depois nós saímos de lá querendo destruir e acabar com todo mundo.
porque nós não sentimos a dor daquelas pessoas que estão tão perto de nós. Fecha teus olhos, querido. Pede para o Espírito Santo tomar a sua vida hoje, querido.